Vamos ao oitavo ponto de atenção. É a ilusão de se acreditar que o benefício será baixo demais. Será? Bom, nesse ponto de atenção eu quero comentar essa análise precipitada que muitas pessoas acabam tendo quando se faz a estimativa de um recebimento de benefício mensal, de achar que o valor do benefício é baixo demais. Existe uma lógica por trás disso, uma lógica matemática, atuarial, de preocupação com a sustentabilidade dos planos a longo prazo. A instituição, uma vez que ela pactuou pagar aquele benefício, ela tem a responsabilidade até o final daquilo que foi contratado. Eventualmente, vitalícia com prazo mínimo garantido vai ser vitalício. Então, eu vou procurar aqui apresentar os pontos que eu identifiquei ao longo do tempo, que são análises, na minha opinião, precipitadas, que as pessoas acabam fazendo, e procurar demonstrar com as minhas ferramentas matemáticas a minha opinião. A primeira consideração a se fazer aqui é que eu montei um exemplo, criei algumas premissas para uma formação de reserva. Eu quero imaginar uma pessoa de 60 anos que chegou lá com 500 mil reais de reserva. As premissas que eu utilizei para essa formação de reserva foram R$ 979 mensais por 25 anos, rentabilizado a 4%. A gente chega em 500 mil reais. E aí eu sei aqui o quanto disso é principal e quanto disso corresponde a juros. Daí, numa primeira análise, as pessoas já dizem o seguinte: não, peraí, eu vou receber um benefício de renda vitalícia com prazo mínimo garantido de só 1.590 com 61, eu estou usando o mesmo valor do exemplo que eu coloquei anteriormente, da tábua atuarial, tudo da mesma forma. Então ela pensa, puxa vida, 500 mil, se eu pegar os 500 mil, rentabilizar 1%, eu vou ganhar 5 mil reais por mês e ainda assim não prejudico o meu principal. É muito baixo o valor da aposentadoria. Mas vamos lá. Essa análise que a pessoa acaba fazendo, ela tem alguns furos. O primeiro dos furos é, se ela retirar o bolo todo, ela vai ter um impacto fiscal significativo. E aqui eu vou fazer 3 comparações. Tá? No caso, se ela resgatasse o todo e fosse VGBL, a parte correspondente à rentabilidade ela teria que tributar. Eu considerei, na melhor das hipóteses, descontando 10% sobre a rentabilidade. Se ela resgatar no PGBL os 500 mil, ela vai pagar 10%. Na melhor das hipóteses, tabela decrescente fica com 450 mil. E num fundo de investimento, se ela tivesse investido e esse fundo alcançasse as mesmas rentabilidades do fundo de previdência, dado que não existe como cotas, né, aquele desconto semestral sobre a rentabilidade nos fundos de previdência, a formação de reserva dela seria bem menor, 459 mil, comparado aos 500 mil. Então, esse é o primeiro ponto para a gente considerar, que a formação da reserva, chegando nesses 500 mil, se eu buscar qualquer outra alternativa, tende a ter uma diminuição, um valor inferior na comparação com os 500 mil. Um segundo ponto, e aí aqui eu fiz essa estimativa, eu usei algumas premissas, eu vou mostrar aqui quais são as premissas que eu usei um pouco mais abaixo, na planilha. Eu usei essas premissas aqui. Rentabilidade do IPCA 5%, rentabilidade estimativa do fundo 8%, repasse do excedente 100%. Eu usei esses parâmetros. Se a pessoa quiser resgatar só rentabilidade, mantendo esse principal de 500 mil, ela poderia resgatar 2.734. Puxa, Eduardo, é maior que os 1.590 e eu ainda tenho lá no futuro os 500 mil. Tá, começamos assim. Vamos seguir. Se ela resgatar a renda vitalícia com prazo mínimo garantido, ela tem 1.590. Se ela resgatasse o valor programando para encerrar o valor total da reserva em 30 anos, ela poderia resgatar R$ 3.180,99 mensais. Para exemplificar isso aqui, vamos olhar esse desenho aqui. Então, na primeira hipótese, ela poderia tirar os 2.734 e ela mantém a reserva. Na segunda hipótese, ela entregou, ela não tem mais reserva, entregou para a instituição e começa a receber o benefício. Na terceira hipótese, ela resgata um valor maior, mas ao final do período não tem mais reserva nenhuma, porque ela vai consumindo a reserva. O detalhe é que, os valores de benefício que ela tem na renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, como eles vão ser corrigidos ao longo do tempo, vai chegar um momento que eles vão, inclusive,
a alcançar as hipóteses de outras rentabilidades que ele poderia ter, considerando que ele não resgatasse o valor principal ou resgatasse o valor principal até o encerramento do período. Então aqui existe também uma falha na análise por não se considerar essas correções e o efeito que isso vai ter a longo prazo. Então, nesse exemplo aqui, como eu estou jogando para 30 anos, ela é aposentada aos 60 por 30 anos, nessa hipótese, ao final desse período, na primeira hipótese ela conseguiria resgatar 1.484, ela estaria resgatando por esse período de 30 anos 2.734 e ainda teria os 500 mil. Eu não levei em conta aqui efeitos tributários para fazer essa análise. Na segunda, como o benefício está crescendo de acordo com esses parâmetros, ela retiraria 2.162. E na terceira, em que ela está atacando o principal para liquidar com ele nesse período de 30 anos, ela tira 1.145. É óbvio que essa terceira alternativa acaba sendo a pior em termos de resultado, de retirada financeira, porque é onde ela mais ataca o principal, ela está atacando o principal sempre aqui. E na outra hipótese ela não está fazendo isso, ela está em tese mantendo o principal. Bom, agora eu posso fazer outras simulações, eu posso colocar aqui que ao invés de 60 anos de aposentadoria por 30 anos, ou seja, vivendo até os 90, eu vou botar aqui 25 anos. Veja como fica parelho aqui, né? O resultado que ela tem se ela retirasse, se ela preservasse o principal e só retirasse rentabilidade ou o recebimento do benefício. Aqui é interessante também a gente considerar, quando a gente pega os 500 mil de reserva e divide pelo valor do benefício, a gente chega a 314 meses, ou 26,2 anos. Isso significa que em termos nominais, se eu ignorar efeitos de rentabilidades, de valorização do valor do benefício a cada ano, a pessoa demora 26 anos para retornar o valor que ela investiu. Mas o que importa aqui demonstrar, e eu procurei aqui mostrar, que vejam, depois do 8º, depois do 10º ano, é que ela vai chegar futuramente nos valores que ela teria de retirada, caso fizesse retiradas de valores mais elevados, isso a partir justamente da correção do benefício que ela vai ter a cada ano. Um detalhe adicional aqui, né? Quando ela está considerando uma rentabilidade que ela poderia tirar 2.734, ela está partindo de uma ideia de rentabilidade elevada dos fundos, e a gente não sabe o que vai acontecer. E se ela for retirar a mais, é óbvio, ela vai estar atacando o principal, e se atacar o principal, cada vez ela tem menos recursos. Então, são vários pontos para a gente considerar, e as ferramentas que eu procuro utilizar justamente procuram sinalizar para que a pessoa procure desenhar cenários, e essa aqui eu não tenho ainda disponibilizada no site, eu espero disponibilizar futuramente, mas o objetivo justamente é a pessoa poder se programar, fazer avaliações e com isso tomar uma decisão. Mas a análise que se faz, muitas vezes achar que o benefício é baixo demais, sem levar em conta uma série de outras implicações, acaba sendo uma análise precipitada.